Lei, mandamentos e graça. Lei, mandamentos e graça. O que é lei? Lei no nosso dicionário brasileiro. Lei significa regra. É regra categórica. Prescrição escrita que emana da autoridade soberana de uma dada sociedade e impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Isto é lei. Mandamentos. O que é mandamentos? Ação ou efeito de mandar, mandado, mando, ordem dada por pessoa que manda, que tem autoridade para mandar. E o que é graça? Graça, favor imerecido ou favor não merecido. Eu quero falar dessas três coisas, né? Lei, mandamentos e graça. Então está bem claro, né? Eu expliquei para vocês. Se vocês for ler entre leis e mandamentos, eles são idênticos, um com outros. Eu tenho um exemplo assim, um exemplo pequeno, né? Da lei do trânsito, por exemplo. Tem a placa que é proibido ultrapassar. Ali é lei. Lei proibida. E tem uma outra placa que ultrapasse com segurança, né? Já está dizendo assim, fica opcional, mas tem que ter atenção, tal, né? Então eu quero falar dessa lei. Em João 15, ou por que não dizer, perdão, 1 João, em 1 João 3, 4, está escrito assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então quer dizer que todos estão condenados? Não. É isso que eu quero, né, fazer essa explicação. Eu não vou ser muito extenso, eu vou ser rápido e objetivo, né? Olha só. 1 João 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Pronto. Aí vamos lá para 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pronto. Transgrediu a lei, mas foi perdoado pelo sangue de Jesus, né? Pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados pelo sangue dele. Aí o versículo 40 diz assim, ou por que não dizer o versículo 10, né? Eu li o 9, 1 João 1, 9. O 10 diz assim: se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e sua palavra não está em nós. Existe o pecado? Claro que existe. É isso que eu quero dizer, porque tem muitas pessoas que dizem que o pecado não existe mais, ele foi aniquilado na cruz, tal, tudo bem, né? Ele foi aniquilado desta forma, quando você se pede perdão, ele desaparece. Não quer dizer que a pessoa não peca. Se disser que não tem pecado, já está pecando, meu irmão, né? Está bem claro. Então, aqui, né, eu falei sobre a lei. Aí vamos ao mandamento. Mandamento, né? João 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então veja que Jesus, ele sempre resumiu, né, mandamentos em lei, em amor. Por isso que eu sempre esclareço, né, para as pessoas que ouvem, porque nós vivemos pela graça, mas não que podemos estar pecando, né? Jesus resumiu aqui, ó: o meu mandamento é este, que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Pronto. Ele resumiu aqui o mandamento. Mas tem mais ainda, tá bom? Eu não terminei aqui não. Mateus 22, Mateus 22, o versículo 37, 38, 39 e 40. Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua obra, de todo o teu entendimento.
Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, semelhante é porque é igual, tá, irmãos? É amar ao seu próximo como a ti mesmo. Ó, o maior, né? Isso aqui foi alguém fazendo a pergunta para Jesus, um dos doutores ali, começou a interrogar ele sobre o maior mandamento. E ele falou, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, tal, tal. E o segundo, semelhante a este, amará o seu próximo como a ti mesmo. Aí vamos no versículo 40. Mateus 22, 37, 38, 39 e 40. O versículo 40. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Resumiu. Pronto, resumiu. Depende toda a lei e os profetas. E os irmãos podem ver que mandamentos é como se fosse lei, né? Todos são idênticos. Pode ter alguma coisinha assim diferenciada, mas pode dizer idêntico, né? Aí por que Jesus resumiu? Ó, desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí se você for lá em João 8, do versículo 1 ao versículo 11, vai falar sobre a mulher adúltera. A lei tinha que morrer apedrejada. A lei tinha que apedrejar aquela mulher, ela tinha que morrer. Aí aconteceu isso com a mulher? Claro que não, ela não morreu. Jesus falou, vai, não peques mais. Ela teve a segunda chance. E como foi que Jesus fez isso? Exatamente porque depende toda a lei e os profetas. Né? Depende toda a lei e os profetas nesses dois mandamentos. Jesus foi lá em um desses dois, amará o seu próximo, né? E julgou a causa daquela mulher ali justamente, né? Julgou justamente a causa dela. Perguntou se alguém não tinha pecado para lançar pedra na mulher. Todos, né, levantaram e rapidamente foram embora. Então, povo abençoado, está tudo resumido direitinho. Eu estou sendo assim rápido para você entender direitinho. Que há pessoas que dizem que, né, Jesus aniquilou o pecado e ninguém peca mais. Né? Tem um povo que fala assim, mas não é bem assim. Né? O povo peca mesmo, continua pecando. E eu vou, daqui a pouquinho eu vou ler um outro versículo aqui que você vai entender melhor por quê, né, que isso acontece. Quando eu começar a falar sobre a graça aqui, eu vou te explicar, tá bom? Deixa eu falar logo sobre a graça, né? O que é graça eu já expliquei para vocês, né? Graça é favor imerecido, favor não merecido. Nós não merecemos ser salvos, né? Nós vamos ser salvos pela graça. Então tá tudo aqui explicado. Agora eu vou para Efésios 2, versículo 8, que fala assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação é dom de Deus, né? Agora vamos lá, povo abençoado. Pode andar de qualquer jeito? Pode continuar pecando? Não, não pode. Jesus disse para a mulher, vai e não peques mais. Aí você fala assim, mas você falou há pouco instante que todos pecam. Mas tem pecados que a pessoa peca em pensamento, palavra, em obras, né? Mas tem aqueles pecados que é um pecado consciente, né? Que a pessoa está pecando ali conscientemente. Jesus falou com a mulher, vai, não peques mais, para de praticar este ato aí, isso aí é ilícito, né? Esse ato seu aí é ilícito, para com isso. Então existe aqueles pecados ali, conscientemente, que a pessoa está fazendo ele. Agora existe aquele outro pecado, que a pessoa irou no momento ali e tal. Então a gente tem que aprender a dividir as coisas. Então pecado é pecado, né? Todos pecam a todo momento, a todo instante. E por isso que temos que estar pedindo perdão a todo momento, a todo instante ao nosso Deus. E Ele nos perdoa, né? Mas, como eu torno a explicar, há pecados conscientes e há pecados que têm consequências na terra ainda, né? E pode ser consequências, às vezes, trágicas. Eu vou fazer um exemplo de Davi, Batseba, né? Depois a criança morreu e tal. Você já sabe daquele assunto de Davi, né? Então, não precisa nem de muito adiante. Agora, vamos lá. Por que aí você pode me perguntar? Então, me mostra na Bíblia sobre uma pessoa que se converteu, que tá fazendo milagres. Como que essa pessoa peca? Aí eu vou ler então. Primeiro eu vou ler Tito capítulo 2, versículo 11, que fala assim:
Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tem pessoa que lê esse versículo aqui e já pensa que o mundo todo está salvo. O mundo todo estaria salvo se todos eles reconhecessem a soberania do Eterno e obedecessem. Então, por isso que Jesus falou a todos os homens que ele veio trazer salvação para todos. Mas vai saber se é todos que aceitou a salvação dele. Posso ler para vocês então agora? Eu já vou falar de um povo que está dentro da igreja. Né? Para vocês não dizer assim, mas é claro que o ímpio que está lá fora, né? Mas este que está lá fora, ele pode ser um conhecedor um dia, tornar obediente e ser salvo. E às vezes aquele que está quanto tempo lá dentro da igreja, da congregação, né, fazendo coisas erradas, igual eu vou ler aqui agora para você, este pode correr perigo. Eu vou ler em Mateus 7, 22, tá bom? Veja só o que está escrito. Jesus falando. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? Em teu nome nos expulsamos demônios? Em teu nome nos fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Deu para entender agora? Então é exatamente o que eu disse. Pessoas, às vezes conhecedores, e vivendo no erro, na prática pecaminosa. Jesus falou, vai, não peques mais, para com isso, né? Passa a obedecer direitinho. Então eu não vim trazer esse texto aqui para querer trazer contradições a ninguém. Os líderes que estão ensinando, né, os povos aí, que Deus os abençoe em todos os países, em todas as cidades, né, do mundo, todos os países do mundo, que Deus os abençoe e continue ensinando. Mas é um simples esclarecimento de que Jesus falou assim, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprenda isso de mim, né? Que o meu fardo é leve. Então, o que Jesus requer de nós é amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças, e o próximo como a ti mesmo. Aí você vai me dizer, só isso que ele requer? Mas só esses dois aí, só esses dois que Jesus falou, desses dois depende toda a lei e os profetas. Esses dois aí, ele abrange todas as leis e ele abrange todos os mandamentos. Pronto, né? Se você obedecer esses dois, você vai obedecer o líder da sua congregação. Se você obedecer esses dois, você vai obedecer os seus pais, você vai obedecer os mais idosos. Tudo você vai obedecer, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se você estiver obedecendo esses dois, você está obedecendo todos os outros. Deu para você entender? Então, fica aí, povo abençoado, que Deus abençoe a todos. E eu já encerro por aqui. Foi uma simples explicação, que às vezes 10 horas de explicações, a pessoa às vezes não tem um entendimento do que ele ouviu, né? Então eu quis resumir aqui rápido, né, para você entender o que Deus realmente requer de nós. Obedecer a Ele, né? Obedecer seus mandamentos, leis, que se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Fique na paz do Senhor.